Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Aqui estamos para refletir mais um pouquinho a respeito do céu. E estamos no capítulo 3º, exatamente intitulado O Céu, e vamos hoje, aqui iniciámos na semana passada, há 2 semanas, mais corretamente, e hoje vamos refletir sobre o item 3º, com o apoio do livro A Gênese. Quem tiver e quiser fazer esse apoio, vamos aqui fundamentar no capítulo 6º da Gênese, que se intitula Astronomia Geral. E assim, antes de começarmos, isto para nós prepararmos aqui os nossos livros e termos aqui as nossas coisas bem organizadas, quem quiser, claro, eu ia sugerir, como sempre faço, uma prece inicial, uma prece de harmonia, uma prece de sintonização, para ficarmos mais inspirados, para ficarmos mais calmos também, não é? Para desligarmos a nossa mente das azáfamas do dia. E embora não sejam azáfamas de trabalho, geralmente ao sábado, embora haja quem trabalha ao sábado, não é? Mas na grande maioria na grande maioria não trabalha ao sábado, mas contudo, às vezes as nossas azáfamas de sábado são as azáfamas também que nos tiram algum foco, não é? São as azáfamas domésticas, as azáfamas de preparar a semana que vem, das arrumações, das crianças, da família, dos amigos, que são boas azáfamas, mas algumas são complicadas. Enfim, não importa. O que importa é que agora temos que nos alinhar, não é? O mais que nós pudermos, focarmos-nos no mais alto, e para isso vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, vamos respirar profundamente, respirando, se possível, uma respiração abdominal profunda, uma inspiração e expiração profunda, tranquilizando a nossa mente e imaginando então o nosso Pai Celestial, como se costumamos fazer com uma bola imensa, uma luz, pode ser eu digo uma bola porque aparece sempre como um grande flash, não é? Redondo, mas de facto não tem o contorno cilíndrico, o contorno de flash, de várias pontas que mexem, que vibram, que estão vivas e ativas, e portanto, e que é enorme, lindíssima. E assim, queridos companheiros, amado Pai Celestial de luz, de amor e de bondade, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome para refletirmos sobre as Tuas verdades, as Tuas leis divinas, e hoje sobre o espaço, esse grande e imenso espaço, tela perfeita da Tua criação, tela perfeita da Tua inteligência suprema, onde nós vamos aos poucos entendendo o nosso lugar, o que fazemos aqui, de onde vimos e para onde vamos, e vamos tendo a consciência de que não estamos presos a um planeta, mas estamos ligados a Ti, em todo o Teu espaço criador, em todo o cosmos. E assim, amado Pai Celestial, pela égide do Teu Filho amado Jesus Cristo, o Formador deste planeta, nos ensinou, nos guiou, nos ampara e nos fortalece a fé e a esperança com alegria. Te pedimos boas intuições para nós fazermos e termos boas reflexões e boas aprendizagens. E fica connosco nesta luz maravilhosa a envolver-nos a nós, a todos aqueles
que irão ouvir este estudo posteriormente, a todo o planeta Terra. E que assim seja. Gratidão. E assim, queridos companheiros, nesta paz que sentimos, nesta tranquilidade, vamos dar início então ao nosso estudo. Capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Item 3, que nos diz o seguinte: a ciência, com a inflexível lógica dos factos e da observação, levou sua luz até às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o âmago do universo, mas um dos mais pequenos astros girando na imensidão. O próprio Sol é apenas o centro de um turbilhão planetário. O turbilhão planetário no Sol, no nosso Sol, é a nossa galáxia, não é? As estrelas são inumeráveis sóis em torno das quais circulam mundos incontáveis, separados por distâncias acessíveis apenas ao pensamento, ainda que eles nos pareçam se tocar. Nesse conjunto, regido por leis eternas, em que se revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra aparece apenas como um ponto imperceptível e um dos menos favorecidos para a habitabilidade. Porque a Terra fica num braço da nossa galáxia, num braço exterior da nossa galáxia. Por conseguinte, pergunta-se por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela teria relegado suas criações prediletas. Tudo, ao contrário, prediz que a vida está por toda a parte, que a humanidade é infinita como o universo. A ciência revela-nos os mundos semelhantes à Terra. Deus não os poderia ter criado sem objetivo. Ele deve tê-los povoado de seres capazes de governá-los. Isto foi escrito, queridos companheiros, no século XIX, não é? E ainda hoje, muitos se admiram de nós falarmos, quando falamos, de falar de muitos, falo dos muitos da doutrina dos espíritos. Já não falo das pessoas que têm outras filosofias e que entendem o céu de outra maneira, ou que até estudam a ciência abrangente, como aqui foi referida, mas entendem-na só numa ótica materialista. Eu estou a falar dos nossos companheiros que estudam e que professam a filosofia da doutrina dos espíritos. E quando nós falamos em outros planetas habitados, outros irmãos de outros planetas, quando nós falamos de ufologia, quando nós falamos de teorias de transporte ou outras, ou até quando nós falamos em desdobramento do nosso corpo perispiritual, e que nesse desdobramento nós viajamos, alguns de nós, consciente ou inconscientemente, para outros locais, para outros planetas, para outros sítios, inclusivamente às vezes algumas naves, outras vezes cidades espirituais, outras vezes locais que nós nem sabemos atribuir-lhe um nome, muitas vezes ficam muito escandalizados. Eu aqui pergunto, e tudo está certo, porque cada um tem o seu nascer e renascer, cada um tem o seu ritmo de entender e nós respeitamos, claro. O que me causa a mim muita estranheza é que isto foi escrito no século XIX e, portanto, já tem muitos anos. Nós estamos no século XXI, não é? E nós somos estudiosos da doutrina dos espíritos, ou queremos ser o mais que nós pudermos dentro do nosso próprio ritmo. Já sabemos que não podemos ir muito depressa, porque a nossa mente pode não aguentar e nós podemos
não entender e é pior do que se formos devagarinho, devagarinho. E fica só aqui a ressalva. Tudo foi já dito numa ótica do século XIX, não é? Mas não ficamos por aqui. Nós vamos cruzar esta lição, e isto para não irmos para os livros mais atuais da ufologia, com base nos princípios da filosofia espírita. Nós já falámos noutros estudos anteriores, de 2019 ou 2020, sobre ufologia e ufologia, sobre a vida em outros mundos, não é? Começámos exatamente pela doutrina dos espíritos e depois ligámos à ufologia. A ufologia tem várias correntes, como muitas ciências o têm, e também tem aquela que se baseia nos ufólogos que professam a doutrina dos espíritos. E assim acabam por enquadrar a ufologia com a doutrina dos espíritos. E, portanto, eu já não vou por aí. Nós hoje vamos ficar em Allan Kardec. Ficamos agora no item 3, capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, e vamos agora refletir sobre o capítulo 6 da Gênese, como eu referi há bocado, e o capítulo 6, todo ele diz respeito à astrologia geral. Quando fizerem o vosso estudo em casa e quiserem aprofundar estas questões, eu acho interessante que comecem pelo capítulo 5º. E o capítulo 5º diz respeito aos antigos e modernos sistemas de mundos. E neste capítulo 5º, Kardec faz toda uma retrospectiva histórica sobre os sistemas dos mundos, desde o início, que nós referimos um pouquinho, lemos um pouquinho da Gênese faz hoje 8 dias, no sábado passado, nos nossos estudos do sábado passado. Somos capazes de voltar aqui um bocadinho mais a este capítulo 5º no próximo sábado, porque vamos falar mais especificamente das estrelas, dos planetas, mas é interessante refletir sobre a evolução dos homens e a evolução da ciência ao longo dos séculos com respeito à ciência que hoje denominamos astronomia e que tem tudo a ver com o céu, não é? Tem tudo a ver com o universo, falando mais corretamente nos dias de hoje, não é? Mas antigamente, e indo aqui ao título do capítulo de hoje, é exatamente o céu. Então vá, capítulo 6º, Astronomia Geral, que reflete sobre muitos itens, começa logo por estudar o espaço e o tempo no seu ponto 1. Nós hoje ficamos pelo espaço, mais à frente iremos refletir sobre o tempo. E como é que Allan Kardec nos apresenta o espaço? Diz ele: várias definições de espaço foram dadas, a principal é esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos. E por aqui nós vamos ver, nós estamos envolvidos no próprio universo, não é? No fundo nós estamos envolvidos, sabemos, no plasma cósmico universal, que tudo rodeia o universo todo, rodeia-nos a nós também. Mas a definição de espaço é esta: o espaço portanto, a extensão que separa dois corpos. Daí, certos sofistas, e o sofismo é uma corrente filosófica, que nós já falamos noutros estudos, deduziram que onde não havia corpos, não havia espaço. Foi nisso que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, alegando que corpos limitados em um certo número não poderiam formar uma série infinita e que, onde os corpos acabassem, o espaço também acabaria. Ainda se definiu o espaço como o lugar onde os mundos se movem, o vazio onde a matéria atua, e por aí vai, não é? Deixemos
nos tratados onde repousam todas essas definições que nada definem. E diz-nos Kardec, espaço é uma dessas palavras que representam uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma, e que as diversas definições que lhe possam ser dadas só servem para obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço e eu apenas quero demonstrar a sua infinidade, a fim de que os nossos estudos posteriores não tenham algum obstáculo se opondo às investigações do nosso olhar. Portanto, aqui Kardec define já que o que ele pretende é a demonstração da infinidade do espaço, ou seja, que ele não tem fim. Ora, digo que o espaço é infinito pelo facto de ser impossível imaginar um limite qualquer para ele e porque, apesar da dificuldade que temos de conceber o infinito, para nós é mais fácil avançar eternamente pelo espaço através do pensamento do que parar em um ponto qualquer, depois do qual não encontraríamos mais nenhum espaço a percorrer. Sim, é difícil para nós imaginarmos o infinito, porque nós vivemos num mundo dual, num mundo de certo e de errado, de bem e de mal. É um mundo limitado, ou que pretende limitar, não é? E assim tem sido ao longo da história. E por isso nós, nesta dimensão, ainda temos essa dificuldade. Mas através do pensamento, como nos diz aqui Allan Kardec, o pensamento é livre, o pensamento não tem limite, não vive numa dualidade de certo e de errado, de bem ou de mal, não vive numa redoma fechada, se assim nós o quisermos. E, portanto, nós sabemos que o nosso espírito, durante o sono, se liberta do corpo físico. Também sabemos que ele não dorme, o nosso perispírito, não é? Que é o invólucro ou o corpo do espírito mais materializado, e que, portanto, em desdobramento durante a noite, desdobramento consciente ou inconsciente, ele pode ir e voar, digamos assim, não com asas, mas pode volitar, mais corretamente, por esse espaço, ou seja, por esse universo. Também e nós sabemos sobre os desdobramentos, não é? Que ainda não estudámos aqui, mas vamos estudar, que muitos de nós têm memórias de onde foram, do que viram. Às vezes temos até memórias daquilo que fomos aprender ou até das mensagens que temos que trazer. Portanto, nós, através do nosso pensamento, que é força motriz, como vimos na semana passada, que se desloca o pensamento a uma velocidade superior à velocidade da luz, nós não temos barreiras e podemos ir em consciência a qualquer local. Para imaginarmos o infinito do espaço, tanto quanto as nossas limitadas possibilidades o permitam, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito em direção a um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da luz, ou mais, que percorre milhares de quilómetros a cada segundo, e que após ter percorrido milhões de quilómetros, mal tínhamos deixado este globo, nos achamos em um lugar de onde a Terra apenas nos aparece sob o aspecto de uma pálida estrela. Após um instante, prosseguindo sempre na mesma direção, chegamos a essas estrelas distantes, que mal são percebidas da vossa estação terrestre. De lá, não só a Terra desaparece completamente das nossas vistas, nas profundezas do céu, como também o vosso próprio Sol, com todo o seu esplendor, é eclipsado pela distância que nos separa dele. Sempre animados pela mesma velocidade da luz, a cada metro que avançamos no espaço, transpomos sistemas planetários, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas,
paragens subtuosas onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrestres. Ora, há apenas alguns minutos que avançamos e centenas de milhões de quilómetros já nos separam da Terra. Bilhões de mundos passaram sob o nosso olhar e, entretanto, escutai, na realidade, não avançamos um passo sequer no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade da luz, também não teremos avançado nem um passo sequer, qualquer que seja a direção para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhamos, a partir desse grãozinho invisível que nós deixamos e que se chama Terra. Eis o que é o espaço. E, portanto, o espaço é infinito. E é infinitidade, como ele aqui nos diz. Porque o nosso pensamento pode ir tão longe quanto o nosso conhecimento. O nosso pensamento pode ir tão longe quanto a nossa vontade e quanto nos seja permitido por missão, pelos nossos mentores ou pelo nosso compromisso reencarnatório. E por aquilo que vamos estudando e pelo aquilo que vamos querendo aprender. E, portanto, a força motriz é a vontade do pensamento. E a vontade do pensamento vai nos trazer mais conhecimento para entendermos todas estas verdades. E, mais uma vez, ressalvo, foi escrito no século XIX. Está na Gênesis, capítulo 6. Não é nada que não tenha já sido subejamente falado por Allan Kardec e por muitos outros espíritos que o estudaram, como Flammarion, por exemplo, que foi um extraordinário astrónomo e cientista francês do início do século XX, que foi galardoado com o Prémio Nobel, exatamente pelos seus estudos e pelas suas pesquisas. Portanto, não limitemos aquilo que é ilimitado. E aquilo que é ilimitado é a nossa liberdade de pensamento. E aquilo que é conhecimento deverá ser também ele ilimitado dentro da nossa capacidade de entendimento, não é? E assim, queridos companheiros, vamos partir já para a nossa prece de encerramento e depois, se tivermos aqui uns minutinhos, nós vamos abrir para perguntas, está bem? Eu convido a todos a elevarem o seu pensamento ao mais alto, ao nosso amado Pai Celestial, que nos criou com esta vontade firme de vivermos e aprendermos eternamente. Com esta vontade firme de querermos saber mais, para melhor sermos, para melhor fazermos e para melhor criarmos. À imagem e semelhança do nosso querido Pai Celestial, nós somos criadores também. Nós somos luz divina. Nós somos amor, nós somos alegria. E nós somos paz. Nosso amado Mestre Jesus nos disse isso quando esteve entre nós, para nos fortalecer a esperança, para nos fortalecer a vontade de viver, para nos ensinar que aquilo que os nossos olhos veem nem sempre é a verdade, que aquilo que os nossos ouvidos ouvem nem sempre é o que está correto, e aquilo que os homens decidem, na sua maioria das vezes, não está alinhado
com a justiça divina. Portanto, os homens não sabem ou não querem saber. E assim, queridos companheiros, pedimos ao nosso amado Jesus que nos ilumine e nos guarde, proteja o nosso caminho, nos fortaleça nas verdades divinas, nos ajude a focarmos a nossa mente com clareza para podermos separar o trigo do joio e não sermos bambus ao vento, mas sermos carvalhos firmes que pretendem crescer robustos em direção ao nosso Pai Celestial, em direção ao infinito universo, que é a nossa casa por excelência. E te pedimos, amado Pai Celestial, que nos envolvas a todos, para que a tua luz divina apazigue a nossa mente, apazigue cada uma das nossas células corporais, para que esta nossa casa do Espírito possa ser uma casa fortificada. Fica connosco, fica com todos, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, se quiserem abrir os vossos microfones e comentar o estudo de hoje, estejam à vontade, ainda temos aqui uns minutinhos. Praticamente não vou fazer um comentário. O espaço lembra muita coisa, embora o espaço sideral realmente é imenso. E como a Maria João disse, isto foi escrito no século XVIII, XIX, salvo erro. Portanto, foi em 1800 e qualquer coisa, já lá vão 200 e tal anos a caminho dos 300. Realmente isto foi desvendado muito mais cedo e esse astrónomo francês, por acaso já há uns tempos largos, ainda nem pensava dedicar-me a isto. Tenho um livro por aí, escrito por ele, espetacular. Lembro-me também, na questão da ufologia, não estar muito desenvolvido cá em Portugal. Penso que está mais desenvolvido no Brasil. Ainda não ouvi assim, muitas palestras de ufologia, ouvi algumas, mas tenho pena porque é um tema interessante e há muita gente que ainda não acredita nisso. Mesmo atualmente, julgo que em Portugal ainda que tenho pessoas que não acreditam na vida extraterrestre, chamados ETs. Podem-lhe chamar o nome que forem, não é? Mas são humanos como nós, depende do local em que se encontrarem. Mas gosto, aliás, disso, são sempre temas interessantes. E olha, agradeço as explicações, uma vez mais, porque sempre vai abrindo a minha mente para outras coisas, mas principalmente para a ufologia. Eu gostava em Portugal que até isto estivesse mais um pouco desenvolvido, mas vamos conforme se pode. Eu vou partilhando alguns nomes de livros. Suzy, o teu comentário. Não tenho muito para dizer, eu gostei da leitura e acredito, obviamente que acredito, mas tenho alguma dificuldade em entender ainda este tipo de leitura. Mas gostei, sim, senhora. Mas olha, desculpe só uma coisa, só para acrescentar uma coisa. Eu lembro que desde pequeno, isto falava-se em Luanda, onde eu nasci e cresci, falava-se nos OVNIs, e eu às vezes dizia assim, caramba, eles que venham, que apareçam, se há outros, porque é que nós não havemos de ir para outro lugar? Se eles vêm, apanhamos boleia, não custa nada. Mas pronto, olha, fiquei pelas intenções.